Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a alimentação, aquilo que o Senhor me fez saber a respeito de algumas coisas que estão acontecendo com os alimentos, com a finalidade de enfraquecer o ser humano, para o ser humano ficar vulnerável a doenças e vulnerável a ataques espirituais. Então, no final do vídeo, eu vou dar algumas orientações sobre como ficar livre de parte desses ataques por meio dos alimentos, tá? Eu quero falar primeiramente das revelações que o Senhor falou comigo a respeito do alimento. Gente, como eu já falei em outros vídeos, principalmente no Telegram, eu comecei a sentir os primeiros sintomas do câncer ainda em 2018, entre 2018 e 2019. E conforme esses sintomas foram aumentando, eu pensei, chegou um determinado tempo, que eu achei que fosse diabetes. Por quê? Porque eu comecei a perceber que toda vez que eu comia açúcar, farinha, amido, como que eu vou dizer, maisena, polvilho, eu percebia que os sintomas aumentavam. Esses sintomas que aumentavam conforme, depende do que eu comia. Quando eu comia, por exemplo, açúcar, alimentos com açúcar, aumentavam os sintomas na região da bexiga. Então, eu sentia dor, uma sensação ruim na bexiga, na região da bexiga, nessa região da uretra, e eu sentia uma vontade de fazer xixi constantemente, tá? E muitas vezes eu não tinha xixi, tá? Então, quando eu comia farinha, o que acontecia? Eu também sentia essa sensação ruim na região da bexiga, da uretra, e eu sentia também muita sede. E também fazia muito xixi quando eu comia essas coisas. Açúcar, amido, farinha. Eu começava a sentir muita sede, eu sentia vontade de fazer xixi constantemente. Muitas vezes eu não tinha xixi porque eu já tinha feito todo o xixi que tinha, toda a água do meu corpo, da região da bexiga já tinha saído, mesmo assim eu continuava com vontade de fazer xixi. Eu tomava água e já tinha aqui no banheiro, era uma coisa assim meio bem estranha, porque eu tomava água e já tinha, pouco tempo depois eu tinha aqui no banheiro. Então a água ela não ficava, o meu corpo não armazenava essa água. Eu não sei por que isso acontecia, gente, mas o meu corpo não armazenava essa água. Era tomando água e fazendo xixi e eu continuava com sede. Então, eu sofria muito com isso, porque era uma sede muito forte. Eu podia tomar a quantidade de água que fosse, eu não conseguia matar essa sede. Isso também tem a ver com o câncer nas células salivares. Que o Senhor Jesus falou comigo que existem alguns momentos que eu sinto muita sede, porque as glândulas, desculpa, eu falei células, mas são glândulas. Glândulas salivares, elas, por causa do câncer, elas não conseguem produzir a saliva. Então isso também me causava muita sede. E crise de tosse constantemente. Então, eu sofri bastante com isso, gente. E dentro desse período, alguns alimentos que eu comia aumentavam a intensidade dos sintomas, tá? E dentro desses alimentos tinha o amido, isso amido de milho, amido de mandioca, que é o polvilho. Eu às vezes fazia pão de queijo, tive que parar de fazer o pão de queijo porque me fazia mal. Além de fazer mal, me dava gases por causa do câncer no intestino. Então, eu tinha muitos gases e esses gases eles não saíam, não eram liberados. Eu sentia muitas dores por causa desses gases. E quando eu comia açúcar, me afetava muito a região da bexiga, a região da uretra, né? E deixa eu ver o que eu posso falar. Houve um tempo que o senhor começou a falar comigo para eu não comer açúcar. Eu já não comia, já não estava comendo mais açúcar porque eu percebi que todas as vezes que eu comia açúcar eu passava muito mal. Então chegou a um ponto que esses sintomas foram aumentando tanto que quando eu comia açúcar eu passava muito mal mesmo. Então eu parei de comer açúcar por um tempo. Depois eu fiz um teste, voltei a comer açúcar de novo e voltava a passar mal de novo. Aí eu parava de comer açúcar e aí eu melhorava, os sintomas diminuíam.
Então, depois que eu passei por algumas batalhas espirituais, o Senhor falou pra mim, o Senhor me fez saber, o Senhor Jesus falou comigo, não foi através de sonho. O Senhor Jesus falou comigo que o açúcar, ele aumenta rapidamente a produção de células cancerígenas. Então, o açúcar, ele pode fazer com que... Pode não, ele faz, é certo que ele faz, que as células cancerígenas cresçam em proporção mais avançada. Por quê? O que o Senhor falou para mim foi que a cana, ela é plantada, para o plantio da cana, se usa muitos produtos químicos agrotóxicos para a plantação de cana. Parte desses agrotóxicos ficam na cana. A cana é colhida, é processada e depois ela é mandada para a indústria. Quem conhece rapadura, quem conhece melado de cana, sabe que o açúcar original ele é marrom. E depois que o açúcar está pronto, eles passam o açúcar por um processo industrial com alguns químicos para branquear o açúcar. E o Senhor falou para mim que esse processo de branqueamento do açúcar deixa muitos químicos no açúcar. E esses químicos que ficam no açúcar são cancerígenos. Por causa desses químicos, muitas pessoas vão desenvolver o câncer. E quem tem câncer, quem faz tratamento de câncer e não evita comer açúcar, dificilmente consegue ficar curado, porque o açúcar, por causa dos produtos químicos que ele tem, ele faz com que as células do câncer se reproduzam mais rápido. Foi isso que o Senhor falou para mim. Gente, é difícil ficar sem comer açúcar? É. Mas o Senhor falou para mim que quem não quiser ficar sujeito a desenvolver o câncer, não coma açúcar. Assim como outros alimentos, como o arroz. O arroz eu vou explicar. E se você for procurar na internet, gente, sobre o açúcar, vai ter informações falando a respeito do açúcar, do potencial cancerígeno que o açúcar tem, tá? Então, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Deixa eu ver, a outra coisa que o Senhor falou para mim foi sobre o arroz, né? O Senhor falou para mim que quem não quiser ter câncer, quem não quiser ficar sujeito ao câncer, não coma arroz. Por quê? O arroz está contaminado com arsênio, tá? O arroz está contaminado com arsênio. E saiu uma matéria no Brasil, não só no Brasil, mas na Europa também, nos jornais espanhóis, em Portugal também, a respeito da contaminação do arsênio no arroz. Porque parte do arroz que é produzido, que é consumido na Europa, vem da Ásia, vem de países pertencentes à Ásia. Eu não lembro agora exatamente o nome dos países que produzem esse arroz, que é vendido para os países europeus. Mas eu sei que uma grande parte do arroz que é consumido na Europa vem da Ásia, é produzido na Ásia. E o arroz asiático, ele tem uma grande quantidade de arsênio. E o que acontece, né? O arsênio, gente, é só vocês lerem também na internet. O arsênio, ele é cancerígeno, ele pode produzir doenças como diabetes, desenvolver doenças como diabetes, problemas na tireoide e câncer e outras doenças. Além disso, outras doenças do sistema imune. E o Senhor falou para mim, porque em 2020, eu comentei com uma pessoa que eu tinha recebido a orientação da parte de Deus para não comer arroz, que se eu comesse arroz eu ia passar muito mal. Então, essa pessoa falou assim pra mim: irmã, às vezes Deus tem um propósito com a vida de algumas pessoas, mais específicos. Porque o arroz, ele foi criado por Deus, é uma semente que foi criada por Deus para alimentar o homem. E eu fiquei assim um pouco decepcionada com essa irmã, mas então não entrei em discussão com ela. Passou um tempo, quando o Senhor começou a falar comigo a respeito dessas coisas mais claramente, o Senhor começou a falar mais claro, eu relatei isso ao Senhor, que essa irmã tinha me respondido. E o Senhor falou para mim assim: a pessoa pode até orar para Deus abençoar, Deus criou o arroz como semente para alimentar o homem, mas acontece que o ser humano está contaminando o arroz. E nisso o Senhor não vai interferir, o Senhor Jesus não vai interferir.
Foi essa palavra que o Senhor falou comigo. Que quem não quiser ficar exposto à possibilidade de desenvolver o câncer, não coma arroz, porque o arroz, o Senhor não vai interferir sobre a contaminação do arroz, porque se ele interferir, foi o que ele disse para mim, se eu interferir em tudo que o povo coloca em oração, as profecias não se cumprem, e as profecias precisam se cumprir, e na questão do arroz eu não vou interferir. Quem não quiser ficar sujeito ao câncer, não coma arroz. Foi isso que o Senhor me respondeu, tá? Então, gente, quem não quiser ficar sujeito à contaminação, ao desenvolvimento do câncer, não coma arroz. Fora isso, gente, tem outras coisas mais que o Senhor falou pra mim, não, que eu já sabia, que eu não comia, que eu já sabia que o Senhor não se agradava que a gente comesse arroz, maionese, arroz não, desculpa, gente, refrigerante, maionese, que mais? Biscoitos recheados. Os biscoitos recheados, eles contribuem muito para desenvolvimento de câncer de estômago. Então, salsichas, carnes processadas como linguiças, salsichas, salames, mortadelas, esse tipo de alimentos, tá? Então, se eu for para mim que para mim não comer essas coisas e divulgar isso. Quem quiser ouvir e crer e obedecer, vai ser abençoado. Agora, quem não quiser, quem ainda tiver dúvida, pode ir colocar o seu joelho no chão, pode orar e buscar a Deus e pedir uma confirmação, tá? Então, gente, o que acontece é que nós temos outras opções de alimentos. Eu vou falar sobre isso aqui. Nós temos outras opções de alimentos. Nós não temos necessidade de ficar consumindo esses alimentos que são nocivos para a nossa saúde. A gente tem que começar a pensar. Eu, quando entrei na dieta que eu pratico hoje com meu marido, foi difícil. Eu não tive orientação. Às vezes os nutricionistas, eles não orientam direito. Eu já fui em nutricionista. Eu tô falando que eles não orientam corretamente porque eu já fui. E segundo as orientações que o Senhor Jesus me deu, comparando com as orientações que os nutricionistas que eu já frequentei me deram, essas orientações, elas não são muito boas, vou dizer assim, né? E em relação a alguns médicos, por exemplo, quando eu comecei essa dieta com meu marido, eu fiz a dieta, primeiramente a gente começou com a dieta cetogênica, não deu certo. A dieta cetogênica é uma dieta muito pesada em gorduras, não deu certo. A gente pulou para a dieta low carb e também a gente não se adaptou com a dieta low carb. Vou falar para vocês o porquê que nós não nos adaptamos a essas duas dietas, a low carb e a cetogênica. E então, como a gente não conseguiu se adaptar a essas duas dietas, eu peguei um pouco de cada dieta, aquilo que era bom, e fiz uma dieta específica para mim e para o meu marido. E isso resolveu parte dos nossos problemas de saúde, os sintomas, tá? Nós não estamos curados, mas diminuiu muito os sintomas do câncer, os sintomas do problema do fígado do meu marido, reduziu bastante. E por quê? Primeiro, na questão do câncer, gente, diminuiu os sintomas porque eu parei de consumir produtos com açúcar, tá? E eu usava muito açúcar para fazer suco em casa, não tomava refrigerante, mas eu fazia suco de laranja, eu fazia sucos de fruta e eu utilizava o açúcar como adoçante, tá? Então, melhorou. Depois que eu parei de usar o açúcar, minha saúde melhorou. Embora eu ainda esteja com uma enfermidade, eu tenho me sentido muito melhor. Sobre a carne, gente, o que o Senhor falou pra mim, né, que a gordura animal, por exemplo, teve no início, quando eu comecei, o Senhor começou a me orientar como que eu deveria lutar nas batalhas espirituais, o Senhor começou a me orientar sobre a oração, sobre os louvores, o Senhor também me orientou sobre a alimentação. As pessoas que têm câncer, gente, se você conhece alguém que tem câncer, que está fazendo um tratamento de câncer, e essa pessoa tem sofrido muito com a quimioterapia, divulga essa mensagem para ela, mesmo que seja você mesmo falando,
sobre o que eu estou falando aqui, compartilha com ela essa mensagem, essa informação, para que essa pessoa possa, ela possa a ser beneficiada. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser curada, não é isso, gente. É que mesmo quando nós estamos doentes, quando nós passamos a ter uma alimentação melhor, a gente tem uma qualidade de vida melhor, ainda que a gente esteja com uma doença que, de repente, não é propósito de Deus nos curar, mas ainda assim a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor porque os sintomas diminuem. Então eu estou falando isso por causa que eu tenho vivido isso, tá? Então, queria falar deixa eu falar. Lembrei. Uma pessoa que tem câncer, que está fazendo tratamento, está fazendo quimioterapia, ela não pode consumir açúcar de maneira nenhuma. Não pode consumir alimentos que contenham açúcar, como chocolates, bolos, coisas que às vezes a gente compra na padaria ou compra no mercado e que vem açúcar. Sucos, refrigerantes. As pessoas que têm câncer não podem consumir açúcar, tá? Por causa desses químicos que tem no açúcar e que favorecem a multiplicação das células cancerígenas mais rápido do que aconteceria se ela não consumisse açúcar. Outra coisa que o senhor falou para mim, as pessoas que têm câncer não podem consumir gordura animal. E esse é um erro que alguns médicos têm cometido quando uma pessoa vai fazer o tratamento do câncer. Eu vi aqui na internet um médico muito conhecido, ele falando que a pessoa que tem câncer, ela pode fazer a dieta low carb ou a dieta cetogênica, que vai ajudar no tratamento do câncer. O problema da dieta cetogênica, da dieta low carb, é que o consumo de gordura animal nessas duas dietas é muito alto. E quem tem câncer não pode consumir gordura animal. Gente, presta atenção, é quem tem câncer. Não estou falando de pessoas saudáveis, estou falando de pessoas que têm câncer. Elas não podem consumir gordura animal. Isso inclui manteiga. Isso inclui aquela gordura que vem em volta de algumas carnes. Então, durante um tempo, quando eu estava num estágio diferente do câncer, o Senhor me orientou para que eu não comesse gordura animal. Então, toda vez que eu ia comer, eu tinha que tirar, se era carne de vaca ou carne de ovelha, eu tinha que tirar a gordura em volta do bife, eu tinha que tirar a pele do frango, eu tinha que tirar a pele do peixe, que é no frango e no peixe é na pele que tem mais gordura, eu tinha que tirar depois de assado, antes de cozinhar eu tinha que tirar para poder comer. E até hoje, gente, eu não como manteiga, tá? Eu gosto de manteiga. O Senhor falou para mim que a manteiga é muito saudável para quem não tem câncer. As pessoas que não têm câncer, elas podem comer manteiga, mas as pessoas que têm câncer não podem comer manteiga, tá? Então foi essas orientações que o Senhor me deu. Voltando à questão do arroz, o Senhor falou para mim que quem não quiser ter câncer, quem não quiser ficar sujeito ao câncer, não coma arroz e não coma açúcar. Sobre essas coisas o Senhor não vai interferir, tá? Gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso, já que eu estou falando que para as pessoas que o Senhor falou comigo para não comerem esses alimentos, e eu sei que é difícil, que nós estamos habituados a comer o arroz. Eu, por exemplo, quando eu entrei na dieta, essa dieta que eu e meu marido estamos fazendo, eu não sabia o que eu ia comer. Eu estava desesperada porque eu estava passando muito mal, e eu não tinha uma ajuda. Inclusive eu fui na nutricionista, nutricionista foi contra a dieta que eu estava fazendo. Ela achava que eu tinha que comer açúcar, que eu tinha que comer carboidrato normalmente. E eu sentia no meu corpo que eu não podia comer açúcar, porque eu comia açúcar e eu tinha uma série de sintomas, sintomas intensos, tá, gente? Não eram leves, eram sintomas intensos quando eu comia açúcar. Então, hoje eu consumo mel, tá? O Senhor falou para mim consumir somente mel. E o Senhor falou para mim também que se houver uma forma de pessoas terem cana em casa e puderem fazer o melado dessa cana para poder adoçar os alimentos, pode ser feito.
não tem problema, porque o problema do açúcar é o processo de industrialização, os químicos que eles colocam nas plantações e depois o processo químico que é feito para branquear o açúcar. Então, se uma pessoa plantar cana em casa, ela fazer o melado e usar o melado como adoçante, não tem problema, ela pode fazer isso, tá? E porque o mel é caro, mas a cana, para algumas pessoas no Brasil, para quem mora e tem quintal, para quem mora em casa e tem quintal, é possível fazer a utilização da cana para a produção de adoçante para usar no café. É uma questão de costume, porque a gente está acostumado com açúcar e comparando o açúcar natural, o açúcar industrializado com o açúcar da cana natural, o açúcar da cana tem sabor e tem cor, mas é uma questão de costume, gente. Eu no início foi difícil me acostumar com o mel, porque o mel ele tem acidez, o açúcar não tem acidez. O mel tem acidez, e além de ter acidez, ele como que eu vou dizer, ele tem sabor. Então foi difícil, porque quando a gente adoça o café, ele muda o sabor do café. E não foi fácil para me acostumar, mas eu já estou acostumada. No caso do mel, gente, quem optar pelo mel, também existe a possibilidade de pessoas, de vocês criarem abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas são muito fáceis, o manejo dela é muito fácil. Existem espécies que podem produzir uma quantidade boa de mel por ano. Então só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o mel da abelha sem ferrão, ele tem mais água, então ele pode fermentar. Então tem que guardar na geladeira. Então as pessoas podem ver. E é uma abelha muito fácil de se criar, gente. Você cria ela em qualquer espaço, tá? Mas aí se alguém for optar por criar abelha sem ferrão, procura, como que eu vou dizer, se informar bem, porque tem algumas espécies que elas são brigonas, elas são territoriais. Então, se você for criar e comprar, por exemplo, 2 colmeias de abelha sem ferrão desse tipo de espécie que são territoriais e não dá um espaço, como que eu vou dizer, espaço apropriado para elas, elas vão brigar e vão se matar entre si. Então, se alguém optar por criar abelha sem ferrão, pesquisa bem a espécie que você vai criar, tá? Deixa eu ver, sobre o açúcar eu já falei tudo, né? Sobre o café, né? Eu vou falar sobre o café, aproveitar que eu esqueci de anotar aqui, mas me veio agora o café na cabeça. O café, muita gente diz, eu estou falando porque eu já ouvi, pastores, irmãos de igreja falando que o café vicia por causa da cafeína, que não tomam mais café. Irmãos, o senhor falou para mim que o café é saudável, que nós devemos tomar café. Gente, é claro com equilíbrio. O café tem antioxidantes e ajuda a prevenir, a combater vários tipos de câncer, principalmente câncer de pele, tá? Então, é bom tomar café, tá? Eu tomo café, teve momentos aqui de batalha espiritual que o Senhor permitiu que eu ficasse um tempo sem tomar café, mas depois o Senhor me permitiu tomar café e o Senhor falou para mim, eu li uma matéria aqui na internet sobre o café, sobre os benefícios do café, e uma das coisas que estava escrito na matéria era que o café ajuda a reduzir o câncer de pele, ajuda a combater o câncer de pele, e eu perguntei ao Senhor se isso era verdade, o Senhor falou para mim que sim, que é bom que as pessoas tomem café. Então, eu tomo café, gente, para ajudar no meu problema. O Senhor tem me abençoado em relação ao meu problema de saúde. Hoje, gente, ontem mesmo, eu acordei, eu achei que eu ia ficar de cama o dia inteiro, porque eu estava muito debilitada ontem. E eu pensei, meu Deus, hoje eu vou ter que ficar deitada o dia inteiro. Então eu fiquei aqui deitada pensando nas coisas que eu tinha para fazer. Eu tinha quintal para lavar, eu tinha roupa para colocar na máquina, eu tinha banheiro para lavar, tinha várias coisas para eu fazer aqui em casa, né? Tinha um vídeo para gravar aqui pro YouTube, e eu falei assim, Senhor, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso ficar deitada. Eu gostaria de ficar deitada, descansando, mas eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê força para que eu possa fazer as minhas atividades. E conseguir terminar as minhas tarefas diárias.
Então, depois que eu fiz essa oração, eu levantei e comecei a fazer algumas coisas. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu fiz tudo que eu planejei pra ontem. Tudo. E de tarde eu estava melhor. Hoje eu já acordei muito melhor do que eu acordei ontem. Então, assim, o Senhor tem me abençoado muito, gente. Eu tenho feito coisas que uma pessoa na minha condição não faria. Então, muitas vezes, gente, o Senhor tem falado coisas para mim muito simples e eu tenho me esforçado para obedecer. Então, sobre alimentação, eu mudei muita coisa. Eu gostaria de comer um maravilhoso bolo de chocolate com recheio de prestígio, mas eu não como. A minha vontade passa porque eu recebi uma ordem do Senhor para não consumir açúcar. E nos bolos de chocolate tem açúcar. Muitas vezes eu vou comer um pãozinho aqui em casa, estou morrendo de vontade de comer manteiga. A gente tem mais de um ano que eu não como manteiga. Então, eu não posso. Meu marido às vezes fala, você quer manteiga? Eu falei, não, eu não posso comer manteiga. Então, eu não como manteiga. Então, tem uma série de coisas que eu gostaria de comer que eu não como por causa da minha saúde. Coisas que eu não comia, eu passei a comer para me ajudar nesse problema de saúde. Por exemplo, raramente eu usava urucum na comida, porque aqui no Uruguai é muito difícil de achar urucum. Mas depois que eu fiz uma pesquisa sobre os efeitos do urucum, sobre o antioxidante, sobre a ajuda que ele dá em combater doenças como câncer. Então eu conversei com meu marido, a gente começou a procurar e toda vez que a gente encontra, a gente compra urucum para ter urucum em casa. É difícil a gente encontrar aqui, mas a gente está sempre de olho e quando a gente encontra, a gente compra. E aqui não é barato o urucum. Aqui um pacotinho de mais ou menos 150 gramas, se eu não estou enganada, custa mais ou menos uns 20 reais. Não é barato. Então, gente, eu adotei uma série de... Eu tirei da minha alimentação vários alimentos e agreguei outros. Então, o que nós temos que fazer não é parar de comer, é trocar o que a gente come, os alimentos que nós comemos que não são saudáveis, por alimentos que nós não comemos e são saudáveis. É isso que a gente tem que fazer. Não é fácil? Não é fácil, mas tem que ter esforço, tem que ter disposição, tem que ter vontade de fazer, tá? Então, deixa eu ver. Óleo de soja, também o Senhor falou para mim que é nocivo para a saúde. Eu não consumo óleo de soja já tem muito tempo, já tem mais de 3 anos que nós não consumimos óleo de soja. Nós não consumimos, eu e meu marido não consumimos nenhum óleo refinado, nenhum tipo de óleo refinado. Aprendi a cozinhar sem óleo. Não uso banha de porco, a banha de porco não é saudável. Muita gente aí no Brasil, em vídeo, está falando que a banha de porco é saudável, é a gordura mais saudável que tem. Isso é uma mentira. A banha de porco não é saudável para o organismo. A carne do porco não é saudável para o organismo, tá? Isso eu vou falar mais pra frente. Deixa eu ver, voltando ao que eu estava falando, né? Eu não falei do arroz. O arroz, vamos voltar pro arroz. Por que o arroz tem muito arsénio? O arroz é plantado na água. As plantações de arroz, elas são encharcadas. O que acontece? Quando o produtor de arroz, ele vem colocar na plantação os agrotóxicos para matar as pragas, esse químico ele fica na água. E a planta do arroz absorve uma quantidade de químicos muito grande e essa quantidade vai para o grão. E por causa disso, o arroz não é saudável para o consumo humano. O arroz tem uma quantidade muito grande de resíduos químicos dos agrotóxicos, tá? É diferente do feijão, é diferente do grão de bico, da lentilha, da ervilha, é diferente de outros grãos que são plantados na terra. Ainda que a terra tenha contaminação, a contaminação que tem na terra para esses grãos é muito menor do que o nível de contaminação que se acumula na água na plantação de arroz, tá? Deixa eu ver aqui. É difícil se acostumar? Uma das opções que as pessoas no Brasil têm é a aveia.
Eu não consegui achar aveia em grão aqui, gente, no Uruguai. Eu comprei, meu marido comprou um pacotinho de aveia em grão, só que ela é uma aveia que vem com casca. E ela é vendida em algumas lojas para quem tem animais de estimação, como quiz, hamsters, hamsters, galinhas, animais que comem sementes. Então eles vendem esses pacotes de aveia para alimentação para esses animais. Meu marido comprou alguns pacotes. Eu, para fazer um experimento, eu separei porque no pacote vem alguns grãos sem casca. Então fiquei alguns dias separando alguns grãos dessa aveia com casca e cozinhei esses grãos. O fato da aveia, a questão da aveia, ela é bastante dura, ela se parece um pouco com o arroz integral. Então, para cozinhar a aveia, tem que deixar ela de molho por um tempo ou cozinhar na panela de pressão, porque ela é durinha. Mas essa é a desvantagem da aveia. Mas a vantagem é que a aveia não tem a quantidade de químicos que tem no arroz, ela é mais saudável e também ela é mais saborosa. O sabor da aveia é muito melhor do que o sabor do arroz, tá? Então, a aveia é uma opção. Eu acredito que a aveia é mais cara do que o arroz. Isso também é uma desvantagem. Mas existem lugares onde as próprias pessoas podem plantar a aveia para consumo próprio, tá? Deixa eu ver o que eu ia falar mais sobre os alimentos, tá? Eu acho que é isso, tá, gente? Sobre a contaminação dos alimentos, é isso. Os outros alimentos, como refrigerantes, hambúrgueres, carne processadas, biscoitos recheados, eu acredito que a maioria de nós já sabe que esses alimentos não são saudáveis e eu acho que nem preciso falar sobre esses alimentos, tá? Agora eu quero falar, gente, sobre a água. A água também está contaminada com arsênio e graças a Deus, Deus abençoou. Nós compramos um filtro, esse filtro de barro, a moda antiga, que a gente enche ele no reservatório de cima e a água filtra para o reservatório de baixo. Nós compramos esse filtro e graças a Deus nós tomamos água filtrada. Eu cozinho com água filtrada, tá? A água da cachorra, nossa cachorra, ela toma água filtrada. Nós não damos água direto da torneira para a cachorra. Nós não tomamos água direto da torneira. Não faço comida com água direto da torneira. Todo o consumo de água aqui em casa é feito a partir de água filtrada. Existem pessoas que não vão ter condições de comprar o filtro. Eu recomendo que comprem o filtro, mas eu sei também que existem pessoas que não têm condição de comprar o filtro. Para quem não tem condição de comprar o filtro, eu recomendo o seguinte: arruma uma garrafa ou mais de uma garrafa de água de 6 litros, ou o que você puder arrumar, enche essa garrafa e apresenta isso a Deus em oração. Senhor, eu te peço, santifica, purifica a minha água. Eu não tenho condição de comprar um filtro. E pede para Deus santificar essa água, Deus abençoar essa água. E vai tomando a água da garrafa, gente. Quando nós não tínhamos filtro aqui em casa, eu fazia isso. Não era frequente, mas eu fazia isso. Eu costumava pegar a água da garrafa, da torneira, pôr na garrafa e orar para que Deus abençoasse a água para tirar toda a contaminação, tirar tudo que pudesse fazer algum mal para nossa saúde. Outras vezes, anterior a isso, eu fervia a água para tirar aquele gosto ruim de químico que tem na água. A água daqui da torneira é ruim, o gosto é horrível. Tá? Essa é a dica que eu dou sobre a água. Agora eu vou falar sobre a carne, gente. A carne, lá no grupo do Telegram, eu compartilhei uma notícia sobre a carne produzida in vitro na Bahia, tá? Já faz um tempo, faz alguns anos que estão produzindo essa carne. Quando começou a se falar na mídia a respeito dessa carne, eu vi uma pessoa falando que essa carne, segundo os cientistas que estão produzindo essa carne, quem começou a ter a ideia de produção dessa carne, eles tiram células-tronco de uma parte do organismo da vaca, é uma parte, se eu não estou enganada, do músculo, uma região muscular do corpo da vaca, e eles levam parte dessas células para o laboratório e ali alimentam essas células com algumas coisas, para que essas células se multipliquem, tá? E aí vai formando um pedaço de carne. Então, gente, o que eu ia falar? Deixa eu tentar lembrar aqui, para não perder o raciocínio.
E segundo o que essa pessoa falou, a matéria que ela leu, essa primeira pessoa que eu vi falando sobre essa carne é alimentada com sangue, além de outras coisas, com sangue de vaca grávida, vaca prenha. Tiram o sangue da vaca prenha para alimentar essas células, para que elas possam se multiplicar. Gente, se vocês pararem para pensar, existe um plano para contaminar o homem, enfraquecer o homem, o ser humano, para que as pessoas nesses últimos dias fiquem mais vulneráveis a ataques espirituais. Então, vamos relacionar a produção dessa carne com o aumento dos preços da carne, tá? Um pouquinho antes de começarem a falar dessa carne de laboratório, começou uma crise na Argentina. Gente, eu vou cortar o vídeo aqui porque já tá 35. Eu não quero que fique muito longo e eu vou continuar no próximo vídeo, fazer parte 1 e parte 2, tá bom?